E eu quero convidar você, primeiramente, a fechar os teus olhos. Nós vamos estar orando nesse momento, entregando ao Senhor essa parte. E eu queria que você colocasse o seu coração na presença de Deus mesmo. E dissesse, Senhor, que o Senhor continue falando comigo. E que a sua presença transformadora, que o seu Espírito Santo toque em meu coração. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor toque aos nossos corações. Que hoje seja uma noite gostosa, onde nós possamos relembrar o Senhor, o seu sacrifício. E também, Deus, Pai, aprender mais de Ti. Aprender para a nossa caminhada, para os nossos momentos da nossa vida. Toca, Senhor, a nossa vida. Toca, Senhor, Pai, o nosso andar. Obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças, Senhor, que o Senhor guarde elas debaixo da Tua poderosa mãe. Tome conta dela. Tome conta de cada uma, Senhor, aonde elas forem, Senhor. Pai, no nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor. Pai, que elas cresçam, aprendam, Senhor, não só com aquilo que elas ouviram e viram aqui, Senhor. Aquilo que elas aprenderam dos professores, mas que elas possam aplicar isso em suas vidas também. Assim como nós, Senhor, quando chegamos na Tua presença para falar da Tua palavra, nós também aprendemos mais de Ti, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, fale conosco. Amém. Bem, estamos chegando ao final desse half term, onde muitas das nossas crianças voltam para a escola. Acredito que a maioria deve voltar agora para segunda-feira, né? Segunda não, terça, né? Que é Bank Holiday na segunda. Então, a partir da semana que vem, gradativamente as crianças elas vão voltando. E é interessante porque às vezes eu recebo alguns updates ou algumas notícias no meu e-mail, ou mesmo no computador, ou mesmo no mobile. E é interessante alguns destes updates que eu recebo, não é? Variados de Londres, de outros lugares. E tem alguns que eu presto bastante atenção e guardo. E um deles, eu estava vendo desse ano, quando eles fazem um anúncio, por exemplo, em Manchester, que eles fazem um anúncio do que vai ser esse período de férias. O que é para eles, o que é para o povo, vamos dizer, a mesma mentalidade que você vê, por exemplo, de Manchester, é a mesma mentalidade que a gente vê espalhada por vários lugares, onde tem esse período de descanso. Então, o que eles falam nesse anúncio? O que você pode fazer com a sua família durante esse período de break, dessa pausa da Páscoa, não é? Coisas que você pode fazer, por exemplo, na Grande Manchester ou em outros lugares. E o título que eles colocam é: o que acontece durante o fim de semana da Páscoa e as festividades de 2019. Então esse é o título. E eles começam a dar algumas das coisas que eles costumam fazer enquanto eles estão nesse período de férias. Por exemplo, a caça de ovos de Páscoa, corridas de patos, tempos de piscinas, que eles têm algumas piscinas para as crianças se divertirem, doces para as famílias durante a primavera, e vai-se uma grande lista daquilo que está por vir nesse período que agora estamos terminando, que passou. E quando você começa a olhar, por exemplo, para essa notícia, você, em nenhum momento, um texto gigantesco, você ouve nada realmente do que significa Páscoa. Você consegue ver brincadeiras, você consegue ver ovo de Páscoa, você consegue ver de tudo, mas o significado do que é esse feriado de Páscoa ficou muito longe ou nem passou por perto. Foi apenas um período de férias, apenas um período em que pararam. Agora, o que é interessante é num outro anúncio, e na verdade esse daqui é uma pesquisa que lançaram de 2017, eles repetiram a pesquisa, e ela diz o seguinte: isso é um site britânico, não é? Do jornal Metro News, tá? Do Metro. E ele diz o seguinte: prepare-se para ficar incrivelmente frustrado com a reportagem, né? Ela começa dizendo assim, pelo que acontece com o público britânico.
Isso é o próprio britânico, o jornalista que está fazendo essa reportagem, ele está dizendo isso. Nós, ingleses, podemos discordar em algumas coisas, mas com certeza todos sabem o que é Páscoa, certo? A matéria está dizendo. Aí, opa, aumentou bastante aqui. Aí ele diz, todos sabem o que é Páscoa, certo? Aqui é um país cristão. Então, como um país cristão, propriamente todo mundo deveria saber. E ele começa dizendo, mas aparentemente não. Pois, de acordo com um novo estudo que afirma aqui, cerca de 1/3 dos britânicos não sabem a origem desse fim de semana do que é comemorado na Páscoa. Então, 1 entre 3 britânicos não sabem a origem. Aí começa, inacreditavelmente, cerca de 1 em cada 5 pessoas, 1 em cada 5, não tem alguma ideia do que significa isso, esse feriado de Páscoa. Enquanto mais de 10% das pessoas disseram, marca o aniversário de Jesus. Aí o homem da reportagem diz o seguinte, imagina o que eles vão falar do Natal, né? Se a Páscoa marca o aniversário de Jesus, o que vai vir? Que surpresa que vai vir? O que eles vão achar que é o Natal? E a pesquisa continua com esses 2.000 britânicos que eles entrevistaram, e eles dizem que 1 em cada 4 pessoas, cerca de 23%, acha que é o governo que decide quando é que cai o feriado da Páscoa. Outros acham que é a comunidade europeia que faz essa decisão enquanto eles estão reunidos e cada país determina qual é melhor até que chegam num acordo e determinam quando é que é a Páscoa. O outro estudo deles ainda, nesse mesmo estudo, ele mostra apenas 12% das pessoas entrevistadas vão à igreja, por exemplo, para comemorar a Páscoa ou tem sentido do que é a Páscoa. Vê que é um número bem pequeno. Não basta você ter conhecimento, mas não participam, acabam nem tendo esse momento, não é? E considerando que 1 em cada 3 ingleses pesquisados não sabem a origem da Páscoa, por exemplo, uma quantidade surpreendente de pessoas sabe da importância dos ovos de Páscoa, 80% das pessoas entrevistadas sabe da importância dos ovos de Páscoa, e dos coelhinhos também. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei qual é a importância do ovo de Páscoa, a não ser que é chocolate e eu queria quando eu era pequeno. Mas a gente sabe que a verdadeira Páscoa não é o ovo de Páscoa e não é o coelhinho da Páscoa. Mas esta, que parece ser uma brincadeira ou algo até interessante, é a grande realidade. Minha esposa, ela abriu dizendo que perguntaram para ela no trabalho o que seria, por que se comemora. Talvez a pessoa até sabe, mas faz isso porque quer muitas vezes testar ou quer ver a tua reação. Mas essa é a grande realidade do momento que a gente vive, do tempo que a gente vive, e a oportunidade que a gente tem. Por que eu digo isso? Você viu que eu comecei falando sobre uma pesquisa sobre crianças. O que foi feito aqui hoje é colocar a sua criança, o seu filho, em contato com o quê? Com a história da Páscoa. Eu conheço a história da Páscoa porque eu fui introduzido nesse contexto e nessa história. Essa história de Jesus, ela caminhou comigo à medida com que eu fui amadurecendo. À medida com que eu fui crescendo, a história da Páscoa, a história do sacrifício de Jesus, ela começou a ganhar cada dia mais significado à medida com que eu entendia mais. Na nossa vida, também à medida com que eu caminho mais a história de Cristo, o que Ele fez por nós ganha muito e muito mais significado. E na semana passada nós começamos a falar um pouco sobre o servo exaltado ou servo excelente, porque a gente estava falando de um texto muito conhecido, que é Isaías 53. Porém, Isaías 53 não começa no 53:1. Isaías 53, ele começa no 52:13. E vai até o 53:12, que são os 12 versículos em Isaías. Que é quando a gente vê realmente o que Jesus sofreu espiritualmente, o peso do pecado sobre a vida de Cristo. Então, nos evangelhos a gente tem um bom entendimento, a gente consegue ver muitas coisas do que aconteceu com Jesus.
Agora, Isaías 53, Salmo 22, por exemplo, mostra anos antes Jesus, um sofrimento espiritual que ele teve por nós. E esse sofrimento espiritual é que conta para a salvação. É exatamente quando Cristo ele quebra essa maldição para as nossas vidas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, não é? Em Isaías 53. Jesus, enquanto você abre, Jesus ele sempre procurou e ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Por quê? Sempre em oração pedindo para saber a vontade do Pai. E nos momentos mais difíceis da jornada da vida de Jesus, preste atenção, ele conseguia vencer os obstáculos e conseguia atingir, não é, a sua missão. A cada dia, mesmo com a oposição e com tudo que ele recebia contra. Porque a partir do momento que Jesus começa a ir para Jerusalém, que ele começa a sair da Galileia, que ele começa a descer, o cerco aperta para Jesus. A coisa começa a apertar para Jesus. E o sofrimento de Jesus, ele é grande. E muitas pessoas tentaram impedir Jesus de atingir o alvo. Muitas coisas vieram no caminho de Jesus, sabendo ou não, pessoas mal intencionadas ou até bem intencionadas, para tentar brecar esse sacrifício de Cristo, para tentar que isso não acontecesse. Um desses exemplos, e Jesus sempre faz a vontade do Pai, é quando Jesus ele está chamando os seus discípulos, e aí ele começa a operar milagres, já bem no começo. E aí a família de Jesus começa a perceber que tem algo acontecendo. E ali eles começam a ficar preocupados, porque está aumentando o cerco para Jesus. E eles vão até Jesus em Mateus, já em Mateus 12. E tem também, quando a gente vê em Marcos 3, 21, problemas que geralmente aconteciam. Que é quando chegam para Jesus e falam, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E aí Jesus diz para eles, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Nada podia impedir. Tem até a passagem de Marcos 3, 21, que eles foram lá e a Bíblia mostra que eles foram lá para pegar Jesus, como uma família preocupada que o seu filho, a mãe preocupada, os irmãos preocupados, porque estava se levantando o cerco. O que será? Estão falando que Jesus está louco. Para pegar Jesus, para trazer. Então, muitas coisas até dentro da sua própria família, para levantar para que Jesus não cumprisse a sua missão. Espiritualmente e fisicamente. E nesse texto, então, eu queria que você abrisse Isaías 53, você vai para o Isaías 52. É uma folha antes, ou talvez é na mesma folha que você está. E nós vamos ler apenas um versículo. Semana passada lemos o 53, 13. 52, 13. Agora nós vamos ler o 52, 14. Isaías 52, 14. Presta atenção. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Ok? É assim que está na sua Bíblia, né? Como é que está? Tem alguma diferente? Mostra, na maioria das linguagens bíblicas, mostra que Jesus, ele estava praticamente desfigurado e as pessoas ficavam pasmadas de como ele estava. Vê que é uma visão 700 anos antes do que iria acontecer com Jesus. Porque no versículo anterior, o pai diz assim, através da boca do profeta, vejam o meu filho, que está sendo exaltado. E na Bíblia a mensagem diz, o versículo 13 e o versículo 14 aí, ele diz assim, ó, olha o que a mensagem diz. Vejam como meu servo está, exaltado, alto, cabeça e ombros acima da multidão. E aí continua no versículo 14, mas ele não começou assim. No início, todos ficaram pasmados, ele não tinha nem mesmo aparência humana. E por quê? Porque Jesus, houve um momento na vida de Jesus, que ele já vinha passando por muitas dificuldades. Esse é o significado da Páscoa.
Você viu um pouco da historinha aqui que foi feita pelas crianças, mas o significado da Páscoa não é só a ressurreição, quando Cristo ele levanta dos mortos. Mas Jesus Cristo, ele antes disso, ele começa a sofrer por nós. E qual é o valor que nós damos por esse sofrimento, que não foi um sofrimento fácil? Porque além de levar a carga espiritual, fisicamente ele também sofreu. E por muito menos, nós não aguentaríamos. Por muito menos, nós já não aguentamos. Nós não levamos desaforo para casa. Nós não aceitamos. E Jesus, nesse momento difícil, ele aqui, então, se você for ver, bem antes ele já começa a sofrer. Mas quando começa a vir a Páscoa, o momento da Páscoa, que ele senta com seus discípulos, aquele momento já é um momento que ele diz: eu desejei ansiosamente comer com vocês. E ali o coração dele já começa a se conturbar, porque ele já não vai estar mais com os amigos dele. Ele vai também deixar os seus amigos, ele sabe que agora a proteção dos seus amigos, já ele não vai poder dar mais. E agora é o Espírito Santo que vai estar trabalhando. E ele diz: Pai, cuida. Você sabe a oração de João 17. E Jesus então agora começa a sofrer sobre ele um peso e uma dor terrível, porque ele vai para o jardim do Getsêmani, e quando ele está ali no jardim do Getsêmani, ele começa a sofrer algo que a gente diz, que é quando o ser humano pega em seu corpo e tem a disfunção pior que se pode acontecer. A Bíblia chega a dizer que ele suou gotas de sangue, que caiu no chão. O seu corpo começa a ter uma disfunção complicada. Quer ver, trazendo para a nossa vida, para a gente entender um pouquinho? Quem nunca passou por uma noite mal dormida porque algo no outro dia tinha que acontecer? Quem nunca ficou uma semana inteira pensando no que ia acontecer numa segunda-feira, porque aquela segunda-feira era o dia que você talvez teria que comparecer numa audiência? Talvez você teria que ir para uma cirurgia, ou talvez alguém da sua família ia entrar em cirurgia, ou talvez você mesmo ia ter que passar por uma situação muito difícil, e o seu coração fica, você não consegue pensar em nada, você consegue pensar somente na segunda-feira. Tua cabeça está concentrada, mas o seu corpo já começou a sofrer, o seu corpo já está dolorido. Você sente até que você está com gripe, você sente até que tem algo errado, porque as juntas dói, e quando você acorda de manhã, no dia que talvez é o dia, você fala assim: Deus, eu queria que esse dia nem existisse, ou eu queria nem que não fosse verdade, me belisca para mim saber se é verdade isso. Nunca alguém passou? Eu passei vários momentos assim, de me doer o corpo. O dar dor de barriga, dá mesmo dor de barriga. O dar dor de cabeça, dá dor de cabeça. Agora imagina Jesus sofrendo o peso espiritual da minha e da sua culpa. Sofrendo o peso espiritual, porque ele não tinha dúvida nenhuma do que ele teria que passar. Ele não tinha dúvida nenhuma que daqui a algumas horas ele já começaria a sua angustiante caminhada para o Calvário. Em algumas horas, o que ele teria que passar seria algo que o ser humano não conseguiria passar. Um ser humano se arrastaria. E Jesus se arrasta para atingir seu alvo e seu objetivo. E ele chega a dizer assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas como eu disse, Jesus ele queria sempre fazer a vontade do Pai. É como se ele dissesse: Pai, o meu corpo sente toda essa pressão. O meu corpo está numa disfunção total. Esse corpo humano não aguenta isso. E aí ele continua na oração, ele diz: contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E no jardim do Getsêmani, então, ele soa sangue. Então, após Jesus ser traído, e aí você já imagina como Jesus volta. Volta uma pessoa normal? Volta uma pessoa com aparência boa? Ele já volta com a aparência toda arrebentada. Já volta com aquela cara de que vai sofrer. E ele precisa, como Senhor absoluto que ele é, manter sua estrutura
de Deus num corpo humano. E ele vai para a sua caminhada, e se você olhar nos evangelhos, Mateus 26 e 27, Marcos 14 e 15, Lucas 22 e 23, João 18 e 19, dão um relato das últimas horas de Jesus, a partir desse ponto que eu estou dizendo para vocês. Como não basta o que ele está para passar do lado de fora, porque quem vai fazer com ele não é só o peso espiritual do nosso pecado, mas são pessoas de carne e osso que vão colocar toda a sua fúria e todo o seu peso sobre ele também. Para pagar um preço por nós, para que nós pudéssemos chegar do outro lado e ter vida. E eu separei alguns desses momentos para trazer até como informação. Jesus, ele passa por 6 interrogatórios registrados, mas a coisa foi longa. Ele vai para Anás, que era sogro do sumo sacerdote. Anás, na verdade, era o sumo sacerdote. E Caifás, ele ocupava o lugar de sumo sacerdote na época, que foi colocado lá para isso. Jesus, ele vai num outro interrogatório à frente do Sinédrio. Muita gente não fala nisso, mas ele passa na frente do Sinédrio. Aliás, em todo o tempo isso está acontecendo. Jesus, ele vai para Pilatos. De Pilatos ele vai para Herodes. E de Herodes ele volta para Pilatos. E o primeiro interrogatório, então, pensa que é uma madrugada inteira apanhando. É uma madrugada inteira sofrendo. É uma madrugada inteira. Sabe quando você vai assim para o médico e o médico diz assim, olha, eu fui fazer uma cirurgia de dente, eu tive que fazer 5. Quando eu fiz a primeira cirurgia, que eu demorei 4 horas, que ficar com a boca aberta e é dolorido, aquela injeção no céu da boca, a minha segunda vez que eu fui fazer a cirurgia, irmãos, eu fui totalmente desregulado lá. Eu falei, será que eu aguento? Porque eu sabia que havia uma injeção e a minha mulher deu no céu da boca. E aquilo me doeu tremendamente, mais do que a cirurgia inteira, que foi um incômodo. Agora, Jesus, ele passa uma madrugada, o que já é errado para os religiosos fazerem, que eles não deveriam fazer na madrugada isso. Mas como tudo era para que Jesus tivesse que pagar esse preço, o ódio deles cegou e eles queriam. Aí, então no primeiro interrogatório, presta atenção no andamento. No primeiro interrogatório, Jesus é levado a Anás, sumo sacerdote. Então, quando prendem ele no jardim do Getsêmani, amarram Jesus. E ele é levado amarrado na presença do sacerdote. E lá, os guardas batem em Jesus. Depois, ele é levado, amarrado, até Caifás, que era o sumo sacerdote da época. O segundo interrogatório, então, é na casa de Caifás, o sumo sacerdote. E após várias tentativas do sumo sacerdote, de tentar extrair alguma coisa de Jesus que o culpasse, que dissesse que ele era o Filho de Deus, chega um momento que Jesus acaba dizendo, eu sou, porque você está falando que eu sou Filho de Deus, e naquela hora a Bíblia registra em Lucas e também nos evangelhos, que o sacerdote, o sumo sacerdote, fez o maior escândalo. Ele rasga as suas vestes e ele diz o quê? Blasfêmia! Blasfêmia! E os homens que estavam detendo Jesus, se você for em Lucas, você vai ver isso, começam a zombar dele, porque ele diz que ele é Deus. Ele está dizendo que ele é filho de Deus. E aí cobriram os olhos de Jesus, e eu não sei, eu queria um voluntário aqui. Quem é um voluntário? Deixa eu pegar aqui. Alex, você é um bom voluntário, Alex. Vem cá, Alex. Vem cá. Eu gosto de ler muita história, também, por exemplo, do povo do Império Romano. E existem algumas coisas que não só o povo judeu, ou como o Império Romano, eles gostavam de fazer muito, não é? Que é essa coisa da zombaria. Você me permite vendar os teus olhos, né? O que eles fazem? Você é Deus?
eu vou vendar os teus olhos. Isso era muito comum. E ao redor, essa era uma prática que eles faziam muito comum. Ao redor, o que eles faziam? Eles ficavam ao redor. Que ele disse que ele era? Deus. Se você é Deus, então você tem condição de saber quem vai te bater. Profetiza, então mostra quem é que vai te bater. Você sabe, uma coisa é eu tentar dar um tapa nele ou bater nele, e ele está olhando para mim e vendo que ele está apanhando. Porque eu vou me desviar, eu vou tentar me proteger. Outra coisa é eu tomar a bofetada com meus olhos vendados e tapados, sem me desviar, sem me proteger, absorvendo cada impacto. Então você imagina que você não tem controle nenhum, você está completamente preso e se bate na cabeça, não há movimento, não há reação, não consegue fazer nada. Então essa era uma prática, se você prestar atenção na história, que não é só os sacerdotes que fazem isso, mas os próprios guardas também rodeiam Jesus e esbofeteiam Jesus sem que ele possa se defender. Muito obrigado, viu? Você viu alguma coisa? Não. Obrigado, Alex. E eles vendam a cabeça, tapam os olhos para que ele demonstre alguma coisa, porque isso era muito comum. E aí Jesus então vai para o terceiro interrogatório. O terceiro interrogatório, a Bíblia diz, você pode ver em Lucas 22, 66, que diz o seguinte: ao romper do dia, então foi uma noite inteira apanhando, ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. E eles chegaram a uma decisão. Sabe qual a decisão? Que novidade. Ele é culpado. E aí eles dizem, vamos levar ele até Pilatos. A gente podia dizer, já está acabando, né? Aí ele é levado até Pilatos. Então, Pilatos, ele era o procurador, governador, alguns dizem que ele era o prefeito da região. Então, Jesus é levado até Pilatos, e Pilatos ele não consegue achar nenhuma culpa nele. E aí algum dos homens que estão acusando, eles falam assim, ele vem lá desde a Galileia, dizendo que ele é Deus aí, que ele é rei dos judeus, que ele está fazendo uns negócios. Peraí, ele veio da onde? Ele veio da Galileia, então vamos mandar ele para Herodes, porque Herodes ele é tetrarca, ele que cuida da região da Galileia. Sabe aquele negócio, batata quente queimou? Eu vou jogar batata quente para o outro para que não queime na minha mão. E Pilatos, ele faz exatamente isso, ele está tentando jogar, porque ele não vê culpa em Jesus, e ele falou, não quero ter esse problema. Então ele passa para quem? O interrogatório para o rei Herodes. Pensa, se põe você no lugar, ninguém... Na verdade, está dando a mínima para você, mas está dando o máximo para aquilo que você é, para aquilo que você representa. E aí então ele é levado para esse quinto interrogatório no rei Herodes. Olha que interessante, quando o rei Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Você imagina Jesus, o estado que ele estava. E aí porque há muito tempo ele queria ver Jesus. Pelo que ouvira falar dele, esperava o que Jesus realizasse um milagre. Irmãos, quando você vê um ser humano sofrendo e apanhando, você espera que ele consiga obter alguma coisa. E aí esperava que ele fizesse algum milagre. Então Herodes interrogou Jesus com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. E aí os chefes e os sacerdotes, mestres da lei, estavam ali, rodeando, tacando fogo na conversa. E aí então Herodes diz aos seus soldados, e para levar, e eles começam a ridicularizar Jesus, zombam dele, vestem ele com um manto esplêndido, você é rei, você é o filho de Deus, não vão vestir você aí como você merece, você tem que apresentar bonito, desfigurado, acabado, tinha apanhado, e mandaram ele de volta para Pilatos. E é interessante quando a gente olha para Herodes, esse Herodes é o que decapita quem? João Batista. E eu imagino Jesus na presença de Herodes. Vontade que ele tinha de dizer alguma coisa, não? Imagina você matou meu amigo, rapaz.
E Jesus naquela hora se cala, não fala absolutamente nada. Você não merece me dirigir uma palavra para você. Pode me bater quando você quiser. E Jesus não dá nada. Jesus não lhe dirige uma palavra. E ele acaba o quê? Zombando de Jesus e devolve ele para Pilatos. E aí vai para esse sexto interrogatório. E apesar de Pilatos insistir para que Jesus, para que eles falassem assim, homem não tem culpa alguma. Eu não acho crime nele. Os judeus não ficaram satisfeitos. E o grito que se escutava era, crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E eles conseguem libertar um condenado, libertar um criminoso e condenarem um inocente. E Pilatos então manda Jesus para ser punido, açoitado. E agora, meus irmãos, eu digo para você que é uma hora complicada. Porque Pilatos ele faz a tão famosa pergunta, o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E para firmar a sentença, crucifica, crucifica. E então, vendo que não tinha jeito, Pilatos manda soltar Barrabás e manda Jesus para ser crucificado. Agora, veja que interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para o que Jesus sofreu ali com o Sinédrio, com o sumo sacerdote, a gente acha que, poxa, aquilo que o Alex estava aqui, pô, é ruim você apanhar, aquilo deve ter criado hematomas, aquilo deve ter doído. E os historiadores, eles dizem o seguinte, como era a punição romana? Historiadores do 1º, 2º e 3º século. Os romanos, eles empregavam 3 níveis de punição física, que são fustigatio, o flagelatio e o verberatio. O fustigatio era quando, vamos dar uma sova nele, para ele aprender a lição e manda ele embora. O flagelatio já era para uma coisa um pouco mais grave. Vamos dar uma sova para valer, para ele sofrer. E o verberatio, que é os que os historiadores dão, que o que Jesus foi, porque era geralmente o verberatio, esse tipo de punição que os romanos aplicavam, que era aplicado para quem era condenado de cruz e condenado de morte. E no verberatio, muitas das pessoas que sofriam nesse tipo de flagelo, elas não saíam vivas, elas já morriam lá. E eles eram craques, de se não queria nem mandar para a cruz, já matava ali mesmo. E os criminosos, então, eles eram acorrentados. Como é que funcionava? Eles eram acorrentados ou em colunas baixas ou em colunas altas. E o sentido de colocá-los em colunas era para quê? Para que as costas, a parte de trás da pessoa ficasse o quê? Esticada. E quando você está preso e você não tem como se defender, fica muito mais fácil para quem vai aplicar a punição para atingir o alvo, porque o alvo não pode estar em movimento e as costas estão totalmente o quê? Abertas. E era para realmente para acabar com a pessoa. Não era brincadeira. Jesus não foi ali para brincar, ou eles também não estavam ali para perder o tempo. É criminoso? Vamos atingir o que a gente quer. Então tinha um dos executores que ficava do lado direito, tinha outro dos executores que ficava do lado esquerdo. Um era destro, o outro era canhoto, para que eles pudessem atingir todas as partes do corpo da pessoa. Então, nas chibatadas que eram determinadas e era feita a contagem, nas chibatadas que eles davam, elas tinham que cobrir todas as áreas. Então, se eu sou destro, eu posso dar a chibatada e eu posso atingir como eu quero. Eu consigo. Eu tenho que tentar atingir o corpo inteiro da pessoa. Não era no mesmo lugar. E é interessante que se você for ver, o flagelo, ou o flaglum, ou a ferula, que era o que eles chamavam, durante o tempo sofreu várias transformações. Mas geralmente ela era o quê? Ela era um tipo de uma corda que sofria algumas ramificações, e nessas ramificações eles colocavam metal, eles colocavam ossos, eles colocavam, algum tempo, vidro, e eles colocavam também, tipo, ossos de carneiros ou ossos humanos. E a intenção era que
esse peso disso daí fizesse com que aquilo fosse com uma velocidade grande e conseguisse atingir a pessoa que estava sendo flagelada. Então, alguns dão que era muito parecido com o que eles chamavam aqui no tempo medieval, quando, por exemplo, era aplicado esse tipo de punição, muito mais anos à frente, né? O gato de 9 caudas. E os romanos, eles chamavam da picada de escorpião. Por quê? Porque eles iam, com esses pedaços, eles iam colocando, eles iam batendo, e conforme eles batiam, eles chegavam a dizer que aquilo entrava, enfincava na pessoa. E quando enfincava, ele puxava, e quando ele puxava, aquilo arrancava pedaço de pele, pedaço de músculo, porque era como uma picada de escorpião. E o historiador Eusébio de Cesareia, século III, ele dá uma descrição do que era esse tipo de flagelo, para a gente entender um pouquinho. Palavras de Eusébio, século III, tá? Ano 300 depois de Cristo. Dizem que os espectadores ficam espantados quando viam os criminosos dilacerados com os chicotes, chegando até as veias mais internas, de modo que as partes internas ocultas do corpo, tanto as entranhas quanto os seus membros, eles eram expostos à vista de todos. Imagina, bate, quando puxa vem pedaço de músculo, pedaço de vísceras, pedaço das pessoas. A intenção era acabar, era matar com a pessoa. Mas o sofrimento de Jesus estava longe de acabar, porque ali quando ele vai com os soldados, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram a tropa ao seu redor, não é? E davam também tapas, como o jogo de adivinhação que você viu aqui que os romanos ou que os líderes religiosos faziam, e dizem: tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram dele uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. E os soldados, e colocaram também uma vara na sua mão direita, tá? Isso está em Mateus 27. Uma vara na sua mão direita, e os soldados ajoelharam diante dele e cuspiam nele. Irmãos, o que eles faziam? Eles faziam um teatro com a vítima. Vários outros homens, se você ler a história de como era feito, por exemplo, a punição, o teatrinho que eles faziam era com o que o cara tinha feito. Por exemplo, ele era um líder, então você era um líder, você é o nosso líder aqui. Eles colocavam um manto na pessoa e fazia de tudo com a pessoa, de acordo com o que a pessoa fez. Eles aproveitavam aquele momento para o castigo ficar mais duro. Você é criminoso? Você roubou? Não é? Lembra que a gente vê aí em alguns países, você roubou, corta a mão. Então você fica sem a mão para você aprender que você roubou. Então, com Jesus, o que eles fazem? Eles fazem esse teatrinho com Jesus. E eles colocam essa coroa para imitar aquela tipo de que você vê, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, que os próprios imperadores que eles usavam o tipo de uma coroa. Então, para imitar, eles colocam essa coroa, você é rei, vão colocar essa coroa, e eles torciam os espinhos, para os espinhos ficar para baixo. E eles batiam com esse bastão que deram para Jesus, para ele, o rei, e o bastão, eles batiam e empurravam para que aquilo enfincasse. Meu irmão, se você tiver uma ferpinha enfiada no dedo, aquilo incomoda que você não dorme. Você chora porque é uma ferpinha em todo o dedo. Hoje entrou um negocinho de vidro no meu pé, eu fiz o maior escândalo em casa. Falei, como é que isso veio parar aqui? Um vidrinho desse tamanho, na hora que você pisou, você já pula. Que aquilo dói. Agora você imagina alguém colocando e você não poder fazer nada. Como a sua cabeça incha. Se o dedo incha, imagina a cabeça. E é interessante que no Evangelho de João, a gente pensa, agora Jesus vai para o Gólgota, né? Acabou, tal. No Evangelho de João, em João 19, versículos 4 e 5, diz o seguinte: então Pilatos saiu outra vez para fora e disse, a ideia é que Jesus voltou uma vez ainda para Pilatos. E Pilatos disse assim, eis aqui, vou-lo trago agora para fora, para que saibais que eu não vejo nele crime algum. Saiu, pois, Jesus para fora, levando a coroa de espinhos e a roupa cor de púrpura, que já tinha sido açoitado, e disse-lhes, sabe o que Pilatos disse? Ele chega e ele disse assim, come.
Ou seja, eis aqui esse homem. Gente, olha a situação desse cidadão. Olha a pena que eu tenho desse homem. Olha como ele está. Tipo, nem parece um homem. O que a gente leu do versículo de Isaías 52, 14? As pessoas ficavam espantadas com o que elas viram de Jesus. E não parecia a ele com fisionomia humana. E Pilatos, ele diz assim, olha ele como é que está. Agora, para encerrar, Isaías 53, 4, abre a tua Bíblia. Isaías, versículo 53, capítulo 53, versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, Jesus teve que sofrer e foi desejo do próprio Pai, porque não havia outra coisa a ser feita. Inchado, desfigurado, eis aqui o servo sofredor. O servo sofredor que para obedecer o Pai e para amar-nos ainda mais quem nós somos, entrega a sua própria vida por nós. E mais para frente a gente vai ver, Jesus ao ser carregado, ao ser condenado, ele leva a cruz. E tem uma passagem que diz que chamam um homem. E esse homem é que leva um pedaço da cruz. E Eusébio, esse historiador, ele chega a dizer, Jesus, ele já não tinha condições mais de conseguir chegar ao Gólgota, visto que o espancamento que ele sofreu nos açoites foi tão grande que realmente uma pessoa já teria morrido ali. E ele vai ensanguentado. E outra, morrendo de sede, porque os líquidos do corpo vão indo embora. Boca seca, sofrendo. Gente, que agonia! Que fisionomia que um homem desse tem. E aí continua, você está em Isaías 53, 4. Vamos continuar. Mas ele foi o quê? Transpassado por causa das nossas transgressões. Foi o quê? Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. 53, 7. E ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abria a sua boca. 53, 10. Contudo foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Irmãos, que é maior amor do que esse? E qual é o nosso amor por este Jesus maravilhoso? Qual é o nosso amor por esse sacrifício? Qual é a nossa melhor, qual é a nossa resposta para esse amor? Qual é o nosso comprometimento? Qual tem sido a nossa conduta? Qual tem sido a nossa maneira de agir? Qual tem sido a nossa maneira de reagir? Qual tem sido a nossa maneira de seguir no Evangelho? Qual tem sido a nossa maneira de servir a esse Deus? Qual tem sido a maneira de nós honrarmos esse sacrifício? Qual tem sido a maneira de nós servirmos a Deus como Ele merece ser servido? Lembrar da Páscoa não é ovinho de Páscoa, lembrar da Páscoa não é coelhinho da Páscoa, mas é um sacrifício que nos trouxe a vida eterna, porque o castigo que estava sobre Jesus nos trouxe a paz. E é isso que espanta muita gente, e é isso que espanta muitas outras crenças. Pois nossa fé não está firmada naquilo que nós fizemos por Ele. Que é muito comum, qualquer religião, eu tenho que fazer, eu tenho que oferecer, eu tenho que fazer. Mas a nossa fé está firmada naquilo que Jesus fez por nós.
Não naquilo que eu faço para Ele, mas naquilo que Ele fez para mim. Porque aquilo que Ele fez para mim faz com que eu faça para Ele. Se realmente Ele vive em mim. E Spurgeon, ele diz o seguinte: a cruz é o grito de Deus para o mundo. Você não pode salvar a si mesmo. Jesus fez isso por nós. Não é o meu sacrifício, mas é o sacrifício de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não é aquilo que eu acho que eu devo fazer para Jesus, mas é aquilo que Ele fez por mim que me dá certeza do que eu devo fazer para Ele. E se eu não faço, me torna inexcusável, indesculpável diante de Deus o dia que eu me apresentar diante dEle. Porque Ele simplesmente pode mostrar: olha o sacrifício de meu filho. Basta somente servirmos para que essa cédula seja rasgada. Basta somente eu entregar o meu coração. Basta somente eu viver Jesus em sua essência. Se o seu corpo foi dilacerado, eu agradeço Jesus pelo que Ele fez. Se o seu corpo foi esmurrado, se Ele sofreu por mim, eu agradeço Jesus porque Ele me amou. Eu agradeço Jesus porque o amor dele me alcançou de tal maneira que se estende pelos meus filhos, que se estende pelas minhas gerações. E que a luz de Cristo brilhe em mim, brilhe na minha família, brilhe na minha casa, brilhe nas minhas atitudes. Assim, eu termino no versículo que nós iniciamos. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um humano, mas o seu amor continuava intacto. Seu corpo destruído, seu corpo acabado, mas o seu amor e a sua vitória intacta. O seu sacrifício diante do Pai intacto. O seu comprometimento e aquilo que ele veio fazer intacto. Como tem sido o nosso comprometimento com Deus? Intacto? Ou qualquer coisa me tira de seguir esse Jesus? Páscoa é eu lembrar e trazer à memória esses momentos, porque já lembrando desses momentos, uma vez por mês a gente faz Santa Ceia. Tem gente que esquece com facilidade. Todos os anos fazendo menção. Tem pessoas que nem nessa época lembram. Que nós não sejamos assim. Que nós possamos viver Jesus. Feche os teus olhos. Deus, eu quero, na minha oração hoje, agradecer ao Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado que o Senhor tem por nós. Senhor, aquilo que a gente tenta trazer pela leitura, pelo estudo, ou pelo aquilo que a gente vê, nem se compara àquilo que o Senhor passou, Deus. Nem se compara à sua dor. Mas eu quero, Senhor, nessa hora te pedir, Deus, que o Senhor traga ao nosso coração, Pai, esse toque, essa renovação, esse entendimento, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreender, Senhor, que o seu sacrifício foi muito importante, Senhor. Pai, o seu sacrifício é a razão da nossa vida, Senhor. Porque nossa vida nessa terra dura muito pouco, Senhor. Pai, nossos anos passam muito rápido, Senhor. Os nossos filhos crescem muito rápido, Deus. Pai, a idade, ela chega rápido para todos nós, Senhor. E um dia, Senhor, mais cedo ou mais tarde, nós iremos chegar diante do Senhor. E chegaremos diante de Ti não com o conhecimento do que nós vimos na pesquisa, de que boa parte das pessoas não conhecem, ao menos, o que significa Páscoa. Pai, hoje eu acredito que existe um grupo aqui que sai pelo menos com uma ideia bem mais fundada do que é uma Páscoa.
do que é o seu sacrifício. Eu saio daqui, Senhor, com uma consciência, com um coração ainda mais, Senhor, grato ao Senhor pelo que Tu fizeste por nós. Eu não sei se alguma pessoa vai assistir, Senhor, esse vídeo, mas que esta pessoa que está na sua casa, onde ela estiver, também ela possa dar mais valor para o sacrifício de Jesus. E que esse sacrifício cause essa metanoia na nossa vida, que é essa mudança de direção. Que hoje nós saiamos daqui com essa mudança de direção na nossa vida. E mudança de direção que começa dentro do nosso coração. Assim como Isaías mostra o interior daquilo que aconteceu com o nosso mestre e amado Jesus. Que nós possamos também ser moldados no nosso interior, dentro do nosso coração, por aquilo que o nosso mestre sofreu por nós. Mas o sofrimento dele nos trouxe a paz. Sobre as suas pisaduras, sobre o seu sofrimento, nós fomos sarados. Sobre o seu castigo, Jesus, nós temos a paz. E nós temos a salvação. Cuida, Senhor, das famílias. Cuida de cada coração. E que o Espírito Santo possa trabalhar. E que esta Páscoa, Senhor, seja uma Páscoa marcante. Que amanhã, Senhor, nós possamos no nosso lar fazer uma oração ao Senhor. Agradecer ao Senhor por este dia. Porque amanhã nós comemoramos a sua ressurreição. Mas antes dela, houve o seu flagelo. Antes dela, houve o seu sofrimento. E Deus, eu te peço que o Senhor traga isso ao nosso coração. E que nós possamos sair mais, Senhor, e mais cheios da tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.